Algumas histórias não começam em datas específicas, mas em instantes quase invisíveis, momentos silenciosos que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Pequenos acontecimentos que parecem banais, mas que carregam chaves capazes de alterar destinos inteiros. Foi assim com Albert Einstein, ainda funcionário do escritório de patentes de Berna, caminhando diariamente pelas ruas suíças enquanto tentava compreender por que a luz parecia desafiar o tempo. Nada extraordinário cercava aquela rotina. Ainda assim, ali nascia uma nova visão da realidade. Décadas depois, essa visão inspiraria nomes como Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Nikola Tesla e tantos outros que moldaram uma compreensão vibrante do universo. Uma compreensão que parte de um princípio simples e profundo. Tudo é energia, frequência e interação. Dentro desse vasto quebra-cabeça cósmico, um ponto se destaca com força crescente. A mente humana não é uma observadora passiva. Ela influencia resultados. Bob Proctor repetiu isso incansavelmente em suas palestras desde os anos 70. Ele afirmava que pensamentos são correntes energéticas organizadas, formas estruturadas de vibração capazes de produzir efeitos tangíveis. À primeira vista, essa ideia pode soar como motivação. No entanto, quando revisitamos experimentos fundamentais da física, como o experimento da dupla fenda, iniciado por Thomas Young no século XIX e aprofundado pela Escola de Copenhague no início do século XX, surge um detalhe desconcertante. Partículas mudam de comportamento dependendo da presença do observador. Esse fenômeno, conhecido como colapso da função de onda, convida a repensar tudo aquilo que chamamos de realidade. Se a matéria reage à observação, o que exatamente significa pensar? O que significa esperar algo? O que significa crer profundamente? Por muito tempo, ciência e espiritualidade foram colocadas em lados opostos. No entanto, ao observar a trajetória de nomes como Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, David Bohm e Carl Jung, percebemos que essas fronteiras nunca foram tão rígidas. Jung, ao desenvolver o conceito de sincronicidade, sugeriu que acontecimentos não se conectam apenas por causalidade linear, mas por padrões simbólicos que unem mente e ambiente. David Bohm, ao apresentar a ideia da ordem implicada, propôs que o universo funciona como um organismo único, onde tudo está interligado em níveis invisíveis. Essas ideias revelam o primeiro portal deste roteiro. A mente humana possui uma arquitetura capaz de influenciar o próprio campo de possibilidades. Não se trata de magia simplista, mas de responsabilidade profunda. Cada pensamento, emoção e expectativa emite um código vibratório que reorganiza probabilidades. Imagine alguém acordando acreditando sinceramente que tudo dará errado. Essa suposição não fica apenas no campo mental. Ela ativa hormônios do estresse, altera batimentos cardíacos, tensiona músculos, modifica o foco da atenção. Quando o corpo muda, a percepção muda. Quando a percepção muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, os eventos acompanham. Agora, imagine alguém que treina atenção, imaginação, intenção e emoção por anos. Monges, yogis, meditadores e pesquisadores da neuroplasticidade demonstram que a mente pode ser treinada para operar em estados elevados de coerência. Essa pessoa deixa de apenas reagir ao mundo e passa a organizar possibilidades. É aqui que surge o conceito de mente quântica, não como termo técnico de laboratório, mas como metáfora funcional para descrever uma capacidade humana real. Essa mente acessa camadas invisíveis, onde decisões internas precedem acontecimentos externos. É nesse ponto que histórias como as de Edison, Einstein e Tesla deixam de parecer coincidência e passam a revelar um padrão recorrente. A certeza interna precede a criação externa. Quando observamos mais profundamente os grandes criadores da história,
Percebemos que todos compartilhavam algo além de inteligência. Eles cultivavam estados internos específicos. Edison tentou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada funcional. Einstein escreveu seus artigos revolucionários sem laboratório, equipe ou prestígio. Tesla visualizava máquinas completas, funcionando dentro da própria mente antes de construí-las fisicamente. Todos operavam a partir de uma convicção silenciosa. A ciência moderna começou a compreender esse fenômeno ao estudar coerência neural e coerência cardíaca. Pesquisas com meditadores experientes demonstram que, quando diferentes regiões do cérebro entram em sincronização, a capacidade de percepção e criatividade aumenta drasticamente. O mesmo ocorre quando emoções como gratidão, serenidade e confiança estabilizam o ritmo cardíaco, criando um campo eletromagnético coerente. Essa harmonia interna produz efeitos externos, porque reorganiza comportamento, decisões e percepção. É aqui que a mente quântica deixa de ser teoria e se torna prática. Não se trata de controlar resultados, mas de sustentar intenção clara, com emoção coerente e foco leve. Outro elemento essencial é a autoconsciência. Sem ela, pensamentos seguem padrões antigos e emoções oscilam sem direção. Por isso, tantas pessoas repetem os mesmos ciclos. A mente quântica exige presença. Alinhamento entre o que se pensa, o que se sente, o que se imagina e o que se faz. Esse alinhamento não acontece de uma vez. Ele se constrói com repetição emocional consciente. A neurociência demonstra que circuitos neurais se reorganizam conforme estados internos dominantes. Emoções repetidas criam trilhas automáticas. Quando alguém aprende a escolher qual emoção sustenta, cria uma assinatura vibratória estável. Essa estabilidade abre espaço para sincronicidades. Coincidências significativas começam a surgir. Pessoas certas aparecem, oportunidades inesperadas se manifestam, caminhos antes invisíveis se tornam claros. Não por acaso, mas por sintonia. A mente quântica também exige permitir. Forçar resultados gera ruído interno. Relaxamento, respiração profunda, pausas conscientes e práticas de presença reduzem interferências e permitem que o campo responda. Nesse estado, surge a ação inspirada, aquela decisão que parece certa sem explicação lógica, mas que move tudo rapidamente. Quando alguém age a partir desse alinhamento, obstáculos deixam de ser bloqueios e passam a ser ajustes. A identidade muda, a pessoa deixa de desejar e passa a encarnar a frequência do resultado. Nesse ponto, intenção e manifestação se tornam uma coisa só. A realidade deixa de parecer aleatória. Ela responde, e o indivíduo desperta para seu verdadeiro papel, não apenas viver acontecimentos, mas cocriar caminhos. Se seus pensamentos influenciam o campo ao seu redor, a pergunta final é simples e poderosa. O que você está emitindo agora?